aí, meu povo, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Mulheres no Agro, do canal Agricultura de A a Z. Meu nome é Miriam Xavier e eu vou conduzir aqui uma entrevista hoje com uma convidada muito especial. O nosso quadro, ele tem o objetivo de reconhecer a contribuição da mulher no agro e, com isso, mostrando histórias aí de mulheres fortes no agro, incentivar que outras mulheres também entrem para atividades agropecuárias e se fortaleçam lá e fortalecer a participação da mulher. Aqui nós vamos entrevistar, então, sempre mulheres que têm uma atuação forte e importante no agronegócio brasileiro. Essa série de entrevistas tem apoio da Bayer, que é uma empresa global e tem como missão Ciência para uma Vida Melhor, e do Rabobank Brasil, o banco parceiro do agronegócio. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com uma convidada que é mineira, engenheira agrônoma formada na Universidade Federal de Viçosa também, e atualmente é diretora executiva do Rabobank Brasil, um banco centenário parceiro do agronegócio. Vou chamar aqui agora, então, nossa convidada Fabiana Alves. Seja muito bem-vinda. Olá, Miriam. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Eu entendo que esse é um programa muito especial para a Universidade Federal de Viçosa. É uma honra. A gente que agradece, Fabiana, pela sua presença. Eu sei que o tempo aí é curto, é apertado. Obrigada por ter vindo, por compartilhar um pouco das suas experiências e da sua visão com a gente aqui. E vamos começar, então, já te perguntando quem é a Fabiana Alves, né? Quem é a mulher Fabiana? Conta pra gente. Bom, eu sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa, provavelmente o meu principal e melhor, mais querido título. Hoje eu sou diretora executiva do Rabobank Brasil, onde eu estou há 14 anos. Nos últimos anos, na diretoria. Tive primeiro a chance de ser diretora do nosso departamento de negócios chamado Rural, que financia as atividades de produção agrícola, produção primária, e hoje eu sou diretora da nossa unidade corporativa que financia as grandes empresas do agronegócio no Brasil. A minha história com o Rabobank é de longa data, é de 14 anos atrás. Eu conheci o Rabobank enquanto eu fazia meu MBA fora, na Universidade da Califórnia, quando eu fiz um primeiro estágio em São Francisco e fui convidada para vir para o Brasil, iniciar um novo departamento aqui no Rabobank, há 14 anos atrás, e desde então venho ajudando aí o Rabobank a fazer a diferença no agronegócio brasileiro. E conta uma coisa, Fabiana, como é que o agro entrou na sua vida? Foi quando você começou a fazer agronomia? Teve alguma história antes? Como é que foi? Bom, acho que o agro nasceu comigo, porque desde criança a minha maior paixão era ir para a fazenda com meu avô. Era um aras, não era necessariamente uma fazenda produtiva, mas desde criança eu já tinha esse desejo de trabalhar com algo que fosse relacionado à agricultura e a fazendas. Era o ambiente onde eu me sentia mais feliz. Então, eu resolvi fazer agronomia em Viçosa, e hoje, mais do que nunca, tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Tive chance aí de trabalhar em diversas etapas da cadeia do agro, antes de chegar no setor financeiro, tendo começado aí com gestão de fazendas mesmo. E uma coisa que eu acho importante a gente falar também, Fabiana, conta pra gente aqui, quando você estava fazendo agronomia, quando você estava estudando, o que você imaginava para o seu futuro? Você imaginava que você ia trabalhar num banco? Como que era? Não, eu fiz o curso todo muito voltado para a produção animal. Especificamente produção de leite. Era a minha grande paixão, fazendas de leite, produção leiteira, e todos os meus estágios foram voltados para a nutrição animal, e eu achava que essa ia ser, na verdade, a minha carreira.
Inclusive, fui estagiária, uma das primeiras estagiárias do programa da Nestlé, do programa de desenvolvimento da pecuária leiteira aí na Zona da Mata. E quando eu me formei, a minha intenção era continuar essa carreira técnica, fazendo um mestrado na área de nutrição, mas a gente não controla tudo. Naqueles anos tiveram greves que descoordenaram as datas aí de começo de mestrado, e eu acabei indo para a área de gestão, fazendo um curso de especialização em gestão. E comecei, então, a cuidar da produção de leite e dando um foco grande em gestão. E daí para frente eu acabei indo para outras áreas do agronegócio, para a agroindústria. Tenho trabalhado aí na Sucos Del Valle, quando eles vieram para o Brasil, no primeiro time aí que introduziu aquele novo produto, né, no mercado brasileiro. E depois fui para a consultoria, enfim. E realmente, quando o Rabobank me convidou para esse estágio, eu pensava, não, banco não é muito a minha cara. Eu queria continuar dentro da cadeia do agronegócio, mas depois do MBA eu já tinha definido que eu realmente queria me aprimorar na área financeira. Mas o Rabobank é um banco muito especial, e realmente foi a combinação do meu background, já tendo conhecido desde a produção, a indústria e a consultoria no agro, para poder entrar aí na indústria financeira focada no agronegócio. Acho muito interessante você falar disso. Eu fiz também lá o PDPL, né? Que era o estágio lá com a pecuária leiteira no UFV. Eu acho interessante você falar isso porque você mudou de áreas de atuação muito diferentes, né? E para essa que você trabalha hoje também tem uma grande diferença. Como que foram essas transições, essas mudanças para você, Fabiana? Bom, olha, eu acho que aí, assim que eu comecei a trabalhar com a gestão de um projeto integrado, verticalizado de pecuária leiteira, eu percebi que no curso a gente tinha noções de gestão, mas não muitas. Por isso eu entendi que era super importante eu me especializar em gestão mesmo, em gerenciamento, em um pouco de finanças, em controladoria. Então, essa foi uma mudança meio orgânica, assim, por necessidade. Quando eu terminei a minha especialização na Fundação Getúlio Vargas, já tinham 8 anos que eu estava no projeto de gado de leite, e eu tinha aprendido que vaca não segue calendário, né? Foram 8 anos sem férias e com muitas questões de trabalho no fim de semana. E aí surgiu essa oportunidade de me juntar à Sucos Del Valle, porque eles estavam instalando a indústria deles na cidade em que eu morava, no interior de São Paulo, em Americana. E então eu achei que era uma boa oportunidade de fazer essa mudança e poder usufruir assim dessa oportunidade para realmente usar tudo que eu tinha aprendido no curso de especialização em administração dentro daí de uma indústria e de uma corporação. A ida para os Estados Unidos foi uma decisão mesmo pela experiência de querer morar fora, e porque depois de ter trabalhado na Sucos Del Valle, em alguns projetos de consultoria, eu percebi que a área financeira me interessava muito. Então, o MBA veio a calhar. Mas até esse momento eu tinha interesse em me preparar para ser CFO de alguma atividade dentro do agronegócio, ou de alguma empresa, ou de alguma operação agrícola de larga escala. Mas foi realmente tentador quando o Rabobank me convidou para vir para o Brasil estruturar um departamento de consultoria para os produtores rurais agrícolas, por grandes produtores rurais agrícolas, cujas atividades estavam crescendo muito, né? Vinham crescendo muito, e ainda precisavam de suporte em termos de aprimorar suas técnicas de gestão, implementar técnicas mais profissionais de gerenciamento, ter um pouco um foco mais profissional, mais corporativo, dado o tamanho que essas atividades estavam alcançando.
E, portanto, eu vi aí uma oportunidade muito grande de fazer um impacto mesmo bacana no agronegócio, que é o setor super relevante para o país e era o setor que vinha, né, movimentando e crescendo a nossa economia. Então, foi um chamado mesmo muito, muito especial e muito realizador, na verdade. Fabiana, conta pra gente então aqui agora os próximos passos dessa carreira de sucesso. Bom, após 14 anos de Rabobank, tendo 8 anos de diretoria, neste momento eu estou em processo de ser aprovada pelo Banco Central do Brasil para me tornar CEO do Rabobank na América do Sul. E muito honrada com esse novo desafio, de ser certamente a primeira CEO de América do Sul brasileira, numa organização estrangeira, e muito empolgada com a possibilidade aí de integrar a América do Sul e tornar a América do Sul ainda mais relevante para os resultados do Rabobank globalmente. Esse é o próximo passo. Esperamos que dê certo. E nós aqui muito orgulhosos de conhecer um pouco mais da sua história e de ver uma mulher agrônoma, posso dizer aqui mineira, e que está dando um passo tão importante assim, com certeza para você e para todos nós vai ser um passo importante. Parabéns e muito sucesso aí em nome de toda a equipe aqui do Agricultura de A a Z. Muito sucesso para você aí nessa nova etapa. Muito obrigada. E é uma honra para mim, como filha da UFV, ocupar esse lugar, e eu espero que isso traga inspiração aí para todas as mulheres da nossa querida Universidade Federal de Viçosa. Com certeza já é inspiração. E como que funciona hoje, assim, né? A gente sabe que o Rabobank tem um número muito grande de mulheres, né? Inclusive na área executiva mesmo, na diretoria. Conta um pouco disso e como que é hoje, né? Trabalhar aí, o que você faz, qual que é o seu contato com o agro aí? Eu sei que tem uma importância muito grande o seu trabalho para o agro. Bom, desde quando eu comecei, o Rabobank tem um foco muito grande em sustentabilidade e em relacionamento de longo prazo. Então, desde quando eu comecei os meus trabalhos criando essa área de consultoria, a gente já tocava em temas não só financeiros, mas de governança da empresa familiar, e isso possibilitou realmente esse departamento fazer vários projetos que tiveram impactos muito importantes para várias famílias do agronegócio. E também no aprimoramento da sustentabilidade dessas operações agrícolas. E no relacionamento de longo prazo, porque nós acabávamos fazendo parte da discussão estratégica e do planejamento dos nossos clientes, assim como é hoje. Então, como eu disse, nesse primeiro momento, eu trabalhava mais diretamente com os clientes que estavam voltados para a atividade primária. Hoje em dia, eu trabalho mais com as empresas do agro, o antes e o depois da porteira. Mas o Rabobank é um banco de atacado, como a gente fala. Né? Nós não temos conta corrente, nós trabalhamos muito especificamente no nicho dos grandes produtores agrícolas e das grandes empresas do agro. Então, no antes da porteira, com as empresas de insumos e de embalagens, e no depois da porteira, com as empresas, com as tradings, com as usinas, com as processadoras de alimento, com as empresas de proteína animal, com as cooperativas, muito importante categoria de clientes para a gente. E nós, então, atendemos esses clientes no sentido de dar suporte ao planejamento estratégico, ao crescimento, às atividades de trading de commodity, às atividades de gestão de risco, com produtos também adequados para gerenciamento do risco cambial e do risco de preço de commodities.
E também com operações estruturadas, tanto em mercado de capitais, quanto em operações estruturadas de cadeia, soluções de cadeia mesmo. Então, hoje eu lidero o time que faz todo esse atendimento para esses clientes. E tendo visto que você acompanhou durante muito tempo, acho que acompanha ainda, na verdade, né? Esse processo de sucessão nas propriedades, de governança, como é que você está vendo isso acontecer hoje dentro das propriedades em relação à atuação da mulher, né? Qual que é a importância da mulher nesse processo? Bom, vou voltar um pouco na sua segunda pergunta. Sim, o Rabobank tem muitas mulheres, eu acho que como organização a gente tem quase 50% de mulheres na organização como um todo, no Brasil, no time do Brasil, certamente. Na diretoria hoje nós temos mais mulheres do que homens. Então, de fato, isso faz parte dos valores do banco, está atuando ativamente para garantir a diversidade, começando pela diversidade de gênero, mas também agora estendendo isso para outros aspectos da diversidade. Entendemos que sem a diversidade de gênero é muito difícil atuar nos outros aspectos da diversidade, mas essa fase da diversidade de gênero, nós realmente estamos bastante avançados. Algumas áreas, entretanto, temos mais dificuldade de ter mulheres na liderança, como, por exemplo, nas áreas de tecnologia e de informática. E eu sei que essa é uma área que também é uma expertise da UFV, então fica a dica. Faltam mulheres nessas áreas. Nesse sentido, eu acho que mulheres no agro tem sido sempre também uma pauta nossa. Nós demos apoio aí à primeira versão, a primeira edição do Congresso Brasileiro de Mulheres do Agronegócio, quando isso era um projeto piloto do grupo Transamérica e do grupo Alfa. Nós acreditávamos que isso era muito importante por várias razões. Entendíamos que o agro precisava realmente de uma transformação no sentido de governança, o que incluía os projetos de sucessão, de planejamento da sucessão das empresas familiares, que são a maioria do agro, e também uma visão mais holística da atividade e uma visão de estratégia de sustentabilidade. E a gente entendia que esse tipo de mudança seria muito favorecida se a gente tivesse uma participação maior de mulheres na gestão e no comando e na tomada de decisão do agronegócio. E eu posso dizer que foi uma aposta muito certa. De lá para cá, a gente percebeu que o Congresso ajudou muito a fomentar essa ideia, mas também toda a discussão de diversidade, né, que foi incorporada na nossa sociedade. Hoje a gente teve uma evolução muito grande da participação de mulheres no agro, e a gente percebe que isso sim se correlaciona com o avanço dessas duas agendas. As questões de sucessão passam muito por um entendimento da dinâmica da empresa familiar, né, nas suas três dimensões, na dimensão do negócio, na dimensão da propriedade em si, né, e na dimensão da família. E nós percebemos que o olhar feminino ajudava muito esse entendimento, a separar essas três dimensões e a ter, vamos dizer, formas de atuar em cada uma, para que o processo de sucessão pudesse acontecer de uma forma mais saudável para todos e que incorporasse algum nível de profissionalização. Quando a gente fala em profissionalização, nós não estamos nos referindo a retirar a família do negócio. Nós certamente entendemos que o agronegócio é muito favorecido pela sua característica de ser um negócio familiar, dado que é um negócio que exige risco de longo prazo, né? Investimentos de longo prazo e aceitação de um risco, é muito conveniente que isso seja um negócio familiar. Mas nós entendíamos que precisava haver uma profissionalização da família,
dado o tamanho e a proporção que os negócios estavam tomando aí no Brasil. E o olhar feminino, eu acho que veio muito num momento muito, muito feliz para ajudar aqui na execução desse processo e no aprimoramento de todos esses processos. Eu lembro muito que em uma das conversas que a gente teve, em algum dos contatos que a gente teve aqui, você trouxe uma frase que foi assim, ó, isso deixa de ser politicamente correto simplesmente para ser estratégico hoje, né? Ter mulheres atuando, inclusive mulheres em cargos de gestão. Então, acho que o Rabobank mesmo é uma prova disso, né? Com certeza. Isso não é por ser politicamente correto, é porque realmente a diversidade traz uma melhoria da qualidade de decisão. O agro é um negócio de risco que tem decisões a serem tomadas todos os dias em relação ao que está acontecendo hoje, mas também em relação ao planejamento de longo prazo. Então, essa diversidade de perspectivas, né, que é possível ser alcançada com a incorporação de um olhar feminino é estratégico e vai muito além do politicamente correto. E até quando a gente fala da agenda de ESG, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, tem algumas coisas disso, assim, eu até queria que você pontuasse isso para a gente de novo aqui no detalhe, Fabiana. O que você enxerga hoje que nessa agenda de ESG, que hoje é tão falado, né? Tá tão em alta aí, como que essa diversidade, né, e ter mais mulheres, como que facilita para que a sustentabilidade aconteça dentro de um negócio? Bom, de novo, acho que diversidade e sustentabilidade deixam de ser temas politicamente corretos para serem realmente temas estratégicos, né? A sustentabilidade não vai mais ser um tópico anexo ao negócio, né? Passa a ser o negócio usualmente, business as usual, como a gente fala. E toda esse foco na agenda ESG, eu espero que ele seja temporário, né? Porque a gente, quando realmente tudo que é preciso aconteça, a gente não vai mais ouvir falar em ESG. É como foi a qualidade no passado. Houve um tempo que só se falava em ISO, em certificações. Hoje em dia, muito pouco se fala nisso, porque isso já foi incorporado como realidade. E é isso que a gente espera, que o ESG seja incorporado como realidade e como ponto básico. Mas, de fato, a gente tem aí uma jornada de implementação de políticas mais claras, de tomada de decisão focado nos aspectos de governança, nos aspectos ambientais e nos aspectos do impacto social do agro, né? Sendo a atividade econômica mais importante para o país, o que acontecer no agro se reflete tanto na economia quanto na imagem do Brasil. E o agro é uma atividade globalizada. Nós sabemos disso. Então, não tem como nós não reagirmos ao que está sendo demandado e esperado da sociedade globalmente falando do agro brasileiro. Portanto, é urgente que a agenda ESG se torne a nossa mais básica realidade, né? Que nós realmente possamos aí contar com os produtores e com as empresas que atuam no agro, independente do tamanho que elas sejam. Pode ser a pequena oficina que se situa numa cidade em que tem atividade agrícola, ou pode ser a grande empresa que comercializa grãos ou que processa alimentos. Toda a cadeia do agro precisa realmente revisitar os seus planos, as suas práticas, as suas regras de gerenciamento de tomada de decisão, para que governança, impacto ambiental e social esteja sendo considerado 100% do tempo. Para fazer parte realmente, né, da empresa e do que ela é, do que ela vive, né? Eu gosto muito dessa forma de pensar. Fabiana, uma questão que a gente tem ouvido bastante aqui. Como que a gente pode pensar como profissionais aqui, pensando em agronomia ou de qualquer outro curso do agro, né?
como que é essa visão, assim, e esses espaços para o profissional do agro atuar em instituições financeiras ou qualquer outra, seja um banco ou seja realmente com qualquer tipo de trabalho na área financeira? Existe esse espaço? Sim, existe. Eu acho que as pessoas que têm formação nas áreas agrárias trazem um ativo muito importante para o setor financeiro, que é essa conexão com o agro, é essa disposição de estar onde o agro acontece, né? E é essa paixão pelo agronegócio e pelas atividades correlacionadas. Então, isso é um ativo muito importante. No entanto, o que a gente percebe é que as grades curriculares das escolas das áreas das ciências agrárias não necessariamente oferecem uma formação robusta naquelas matérias, naqueles temas que são importantes para o mercado financeiro ou para a gestão financeira das operações agrícolas, inclusive. E nesse caso, gestão financeira das operações agrícolas é um mercado super carente de profissionais qualificados. E o que seria essa formação mais robusta? Seria, sim, uma formação mais robusta em gestão financeira, em planejamento estratégico, em gestão de risco e em entendimento de cadeia, né? O agronegócio é extremamente dependente da sua estratégia de cadeia, né? Da conexão entre os elos, e esse entendimento de como a cadeia funciona, de como os setores estão interligados e como é o impacto de um link da cadeia no outro. Isso é super importante quando a gente está falando de gestão financeira e de acesso ao nível de risco. Então, são aspectos que podem ser ainda reforçados dentro das grades curriculares das ciências agrárias, mas que aqueles que têm essa intenção podem buscar, né? Tanto acessando matérias de outros cursos, né? Em Viçosa eu sei que tem muitas, assim como acessando cursos de capacitação externos aí, nesse sentido, de gestão de risco, estratégia de cadeia, planejamento financeiro. Isso realmente é muito fundamental para se fazer uma carreira dentro do setor financeiro. Mas eu diria que os profissionais de ciências agrárias são muito bem-vindos e são muito necessários, e nós gostaríamos de ver aí gente com essa formação mais já orientada, porque o setor cresce muito e é muito carente de profissionais qualificados. Que bom, aí, ó, tem muita oportunidade, pessoal. Só correr atrás realmente e se capacitar, né? Muito bom, Fabiana. Tem uma coisa aqui também que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, né? Você está naquela lista das 100 mulheres poderosas do agro lá da Forbes, né? Como que é isso, receber esse reconhecimento, Fabiana? Foi uma surpresa fantástica. De fato, eu não sabia, não houve nenhum tipo de contato, nenhum tipo de anúncio. Eu fui surpreendida no dia que a matéria saiu no ar e eu fiquei extremamente feliz, extremamente honrada. E não pelo poder em si, mas pela possibilidade de inspirar e de ter um impacto, né, de trabalhar dentro de uma instituição que tem um impacto positivo para o agronegócio brasileiro. De fato, eu devo ao Rabobank essa oportunidade, né, e o Rabobank, de fato, é parte da história do agro brasileiro, porque quando começamos as nossas atividades aqui no Brasil, não havia disponível no mercado as linhas de financiamento que nós introduzimos, que eram linhas de financiamento em dólar, de longo prazo, em grandes volumes, né, que na verdade, atendiam à necessidade da produção de commodity para exportação em larga escala. Então, poder trabalhar nessa instituição que tem uma grande penetração no agronegócio profissional no Brasil,
me dá essa oportunidade de influência e de impacto, né? E eu sou muito grata por isso. E ter tido esse reconhecimento da Forbes foi de fato muito, muito especial, e significou muito, muito para mim. E eu espero que para muitas mulheres que têm a ambição de também ter impacto nesse setor de tanta relevância. Com certeza, pode ter certeza que inspira todas nós aqui. Acho que mulheres em todas as áreas de atuação dentro do agro. E quando você fala assim, né, bastante do Rabobank, do que vocês têm construído aí, de novidades até, né, de inovação, de trazer para o Brasil aquilo que não tinha antes, como que você enxerga perspectivas aí do agro brasileiro, considerando essas possibilidades aí nesse setor financeiro, de financiamentos e tudo mais? Bom, o setor financeiro é sempre um setor veículo de transformações, né? Porque o setor tem esse poder, né, de colocar o capital, de fazer escolhas de onde colocar o capital. E o que nós estamos percebendo, o que nós estamos, na verdade, vivenciando no momento, é uma grande transformação no setor financeiro globalmente, no sentido de realmente favorecer os aspectos e as mudanças necessárias do ponto de vista de sustentabilidade, da agenda ESG como um todo. Especificamente no Brasil, dos aspectos de sustentabilidade e mais especificamente dos aspectos relacionados ao desmatamento. Isso deixa de ser, na verdade, algo desejável e passa a ser algo imprescindível. A indústria financeira é muito regulamentada e as regulamentações que estão acontecendo tanto no mercado europeu e até mesmo no Brasil passam a demandar que a indústria financeira seja uma peneira, né, em relação a esses aspectos. Então, vai ser, como o agro é capital intensivo e dependente de financiamento e de suporte financeiro, especialmente para o seu crescimento, né, o que a gente percebe é que não tem mais opção, né? Acho que todos os players, sejam eles ligados à produção primária, à produção secundária, à comercialização, à prestação de serviços, todo mundo vai ter que estar engajado nessa agenda, porque, do contrário, o setor financeiro vai acabar sendo uma maneira de selecionar aqueles que não se enquadrarem. Pode parecer um pouco radical, mas, na verdade, o setor financeiro sempre é um agente de mudança da sociedade, né? E as mudanças que a gente precisa ver acontecerem não são mais algo que a gente pode dizer que a gente tem um longo prazo. Elas precisam acontecer já. De fato, nós estamos aí já assistindo consequências drásticas, né, do fato de que nossa agricultura é uma agricultura de alto impacto, foi desenvolvida, sim, por uma necessidade de atender uma demanda global, um crescimento do consumo global, uma necessidade de alimento a custo baixo, e está tudo certo, era o que tinha que acontecer historicamente. Só que agora a gente tem que transformar essa agricultura de larga escala, para um impacto menor, né? Trazê-la para conceitos mais de agricultura regenerativa. Então, o setor financeiro vai favorecer as indústrias e os clientes e os produtores que se adiantarem nessa agenda e que investirem nessa agenda de ter um agronegócio mais sustentável, com menor impacto e uma produção agrícola mais regenerativa. Isso não é uma tendência, isso vai ser regra, e não é daqui a alguns anos, é a partir de já. Muito importante ressaltar isso. Acho que de tudo que você trouxe aqui para a gente, Fabiana, assim, dá para enxergar que existe uma visão muito diferente, né? Quando a gente fala das instituições financeiras, às vezes a gente olha do outro lado e a gente enxerga esse monte de exigência e, na verdade, são exigências que o mundo já faz, né? Que o próprio mercado lá na frente faz.
e que vocês estão trazendo aqui para trás, aqui para a nossa cadeia produtiva. Eu acho extremamente importante esse trabalho, esse posicionamento. E eu quero pegar só mais aqui dois exemplos que você deu quando a gente fala da atuação das mulheres, né, de movimentos. Então, você citou que o Congresso das Mulheres no Agro tem a sua participação aí também nessa lista das 100 mulheres poderosas da Forbes. São dois movimentos importantes para inspirar outras mulheres. Como que você enxerga nos últimos anos isso, sabe? O que aconteceu e o que a gente pode fazer, cada um de nós como profissional ou as empresas, para que nos próximos anos continue a acontecer esse movimento de inspirar que outras mulheres também estejam cada vez mais fortes e mais presentes no agro? Bom, o Congresso Brasileiro teve um impacto, teve uma repercussão que foi muito positiva, que foram a criação de diversos grupos de mulheres do agronegócio espalhados pelo país todo. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer agora é conectar todos esses grupos para que haja uma agenda comum, uma estratégia comum de como lidar e atuar nesse tema daqui para frente. Então, isso é algo que certamente nós vamos estar conversando aí com a organização do Congresso e vamos estar incentivando as nossas clientes que fazem parte desse grupo a buscar essa união, né? Representatividade no agro é um dos problemas que a gente tem hoje. A gente tem uma falta de representatividade, a gente tem uma comunicação dispersa, uma estratégia pouco definida para o agronegócio do ponto de vista nacional, né? E a gente não pode deixar isso acontecer com o tema da participação das mulheres. Então, eu acho que esse é o próximo passo que precisa ser dado. Todos os grupos de mulheres do agronegócio, sejam eles de quaisquer setor da produção, de cooperativas, de indústria, precisam ter uma agenda comum e precisam trabalhar juntos. Do ponto de vista de o que a gente precisa fazer daqui para frente, nós precisamos garantir capacitação. Por quê? Porque, de novo, a participação das mulheres não é para ser um tema politicamente correto, é para trazer contribuição, né? Então, é muito importante que as mulheres identifiquem quais são os tópicos, os assuntos, os setores em que elas gostariam de contribuir e se capacitem para realmente trazerem a sua contribuição e agregarem e mostrarem aqui, né, para que a gente possa mostrar a que a gente veio. Então, não podemos deixar que o tema da diversidade se sobreponha à competência. Então, precisamos garantir realmente treinamento adequado, preparo, conhecimento, em todos os aspectos que as mulheres estão atuando hoje em dia. Acho excelente ouvir isso, porque é muito mais sobre abrir espaço, né? É abrir espaço, mas fazer com que realmente esse espaço seja muito bem usado, e nós temos todo o potencial para isso, com certeza. Fabiana, quero te agradecer muito pelas palavras, por tudo que você trouxe aqui hoje. Um bate-papo que para mim foi inspiração e tenho certeza que para todas as mulheres e todos os profissionais que estão assistindo aqui vai ser também inspiração. Deixa uma mensagem final aí para as mulheres que estão atuando em todas as partes, todas as áreas da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Bom, minha primeira mensagem vai para o UFV, né? Eu acho que a UFV trouxe os fundamentos para a minha carreira e me capacitou para poder trilhar essa minha jornada. Na minha turma, nós éramos apenas menos de 20 mulheres naquela época na agronomia, e eu fico muito feliz de saber que hoje a gente tem, em geral, turmas que é muito mais perto aí de 50%. E eu acho muito importante que esse tema esteja sendo discutido na escola e que vocês estejam trazendo isso e essa pauta, né, porque essa é a forma que a gente consegue justamente buscar o nosso espaço. Então, também é uma honra para o Rabobank poder apoiar esse projeto de vocês. Para as mulheres, de novo,
Não podemos esperar que o tema de diversidade se sobreponha à competência, então se capacitem, busquem as suas paixões, né? Porque eu durante a minha trajetória, tendo atuado em diversas partes do agronegócio, em diversos links da cadeia, em todos eles, naquele momento em que eu estava, eu era sempre muito apaixonada pelo que eu fazia, e eu acho que isso favorece demais, não só a nossa realização, mas a nossa busca por estar preparado para aquele trabalho, né? Então, identifiquem as suas paixões antes de mais nada. E eu acho que nunca subestimem os seus sonhos, né? Acho que eu nunca tive o sonho de liderar um banco do agronegócio, até porque na minha época nem existia essa possibilidade, mas a gente vai tendo oportunidades, vão cruzando os nossos caminhos e cada oportunidade pode ser um pedacinho do sonho que você está construindo. Então, acho que nunca desistam aí de alcançar os seus sonhos e que eles sejam sempre ligados àquilo em que desperta paixão e traz a realização que todos nós buscamos. Maravilha, encerramos aqui com chave de ouro mesmo, com esses direcionamentos para ação. Acho extremamente importante a gente falar sobre isso, Fabiana. Não só a sua trajetória, a sua história, ela traz essa força para a gente, mas isso tudo que você deixou aqui de coisas concretas, né, que você realizou, da sua visão, da sua forma de enxergar o mundo. Obrigada mesmo por ter vindo, obrigada ao Rabobank aí por todo o trabalho feito e por apoiar aqui o nosso projeto. E eu vou deixar o convite aqui para todo mundo que está assistindo esse vídeo para curtir aqui e para mandar para mais pessoas, porque mais pessoas precisam ouvir esse recado da Fabiana aqui. Obrigada por estarem sempre por aqui e aguardem aí o nosso próximo vídeo aqui do canal Agricultura de A a Z. Grande honra, grande honra. Agradeço pelo espaço, agradeço mais uma vez ao UFV por tudo que representa para mim. E eu espero que da UFV saiam muitas líderes do agro daqui para frente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!